Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o coração da igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, pastores, toda a liderança, os missionários que estão aqui. Eu creio que Deus vai falar com o coração de todos os irmãos no nome de Jesus. O meu desejo é que esta mensagem ela ultrapasse os continentes e que ela entre no seu coração, não fique somente na sua alma, não, mas que ela entre no teu coração e que te transforme em o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos aqui no Data Show, os irmãos podem acompanhar. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem pode orar pela minha vida? Começa aí então. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Eu recebo no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu recebo essa oração. Amém, Senhor. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu recebo em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse de João, capítulo de número 2, versículo 4. Jesus fala com a igreja de Éfeso, fala com o pastor de Éfeso, com toda aquela irmandade que se encontra ali. Jesus diz que ele estava contra aquela igreja, irmãos. Estava contra o pastor daquela igreja, estava contra aqueles irmãos, aquela liderança, aquela igreja. Por que Jesus estava contra ela? Porque elas tinham deixado o primeiro amor. A carta era endereçada. O Senhor sabia o que ele estava querendo dizer, porque o Senhor, ele sonda o coração, ele sonda os sentimentos, ele sonda, irmãos, na nossa vida, o lugar onde homem nenhum pode ver. E Jesus diz assim: eu estou contra vocês. Por quê? Porque deixou o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Irmãos, eu estava pensando esses dias, e estava orando a Deus, porque nós teríamos essa reunião. E estava olhando para a minha própria vida, olhando para a vida da nossa liderança, e muitas vezes nós estamos como aquela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha grandes pastores naquela igreja, grandes homens de Deus pastoreou aquela igreja: Timóteo, Paulo e João. Aquela igreja, irmãos, em nível espiritual, era top. E se você ler alguns versículos atrás, você vai ver que Jesus fala coisas boas daquela igreja, que ela era uma igreja que buscava, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha perseverança, uma igreja que tinha tudo. Porém, Jesus estava contra ela porque ela tinha abandonado o primeiro amor. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão atarefados com o trabalho da igreja,
com o trabalho do nosso ministério, com as coisas que nós desempenhamos no nosso dia a dia, com os ministérios que nós fazemos como Marta. Jesus chega na sua casa, você deixa ele em qualquer lugar e vai tentar agradar Jesus com as suas obras. Não é isso que Jesus quer de você. Não é isso que Jesus quer de mim. Nós precisamos, irmãos, voltar para o primeiro amor. Sabe quando você começa a namorar, que você noiva? Quando eu comecei a namorar a pastora, nós namorávamos todos os dias. Podia fazer chuva e sol, nós estávamos juntinhos, eu queria ver ela. Naquela época nós não tínhamos celular, né? Mas arrumava um jeito de falar com ela quase todos os dias. Todos os dias, não é assim, evangelista Jorge? Quando você conhecia a Cláudia, você queria estar com ela todos os dias? Você ia no sítio, está vendo aí, irmãos? Isso que é paixão, né? Irmãos, não adianta você tentar agradar Jesus fazendo tanta coisa e se esquecendo dele. Tem pastor, tem obreiro, tem líderes que está tão afadigado com a obra, que está tão longe de Jesus que você nem sabe. Jesus é contra essas pessoas. Jesus está contra a nossa vida. Pastor, eu estou sobrecarregado, eu estou afadigado, porque você quer. Não é para você estar afadigado, não é para você estar sobrecarregado, não é para você abandonar o relacionamento com Cristo para fazer as coisas dele. Nós temos que voltar no primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela estava tão ocupada com o trabalho que ocupava aquela igreja era tão grande que eles se esqueceram de adorar o Senhor. Muitos pastores estão assim, muitos líderes estão assim, e muitas igrejas estão assim. Igrejas que têm tanto ministério de jovens, ministério de mulheres, rede disso, rede daquilo, ministério de tudo quanto é canto, que esqueceu de adorar, esqueceu de buscar o Senhor. Tempo com Deus não existe mais. O Senhor, irmãos, está contra isso aí. O Senhor está muito triste. E eu quero que você tenha uma reflexão. Eu quero que você faça uma reflexão. Quanto tempo que você gasta com o Senhor? Talvez o tempo que você gasta fazendo coisas para o Senhor é maior do que o tempo que você gasta com Ele. Você acha que Ele está feliz com isso? Sabe o que isso vai causar na nossa vida? Um vazio tremendo, um distanciamento tão grande que nós não vamos suportar. Pergunta para quem está do seu lado: quanto tempo você está longe do Senhor? O trabalho não substitui o amor. O trabalho não substitui o amor. E a intimidade e a pureza não substitui o fervor. O relacionamento que Jesus espera de nós é o de comparado a um casal de namorados que se conhece e todo momento um pensa no outro e tem o desejo de se encontrar todo momento. Esse é o sentimento que Jesus está esperando de nós, que a todo momento nós estejamos pensando nele, a todo tempo nós temos a intenção de querer encontrar com ele. Eu não vejo a hora de sair do serviço para mim chegar em casa, entrar no meu quarto e buscar o Senhor e adorar o Senhor. Você lembra do seu primeiro amor? Lembra quando você se converteu? Que você queria colocar o Evangelho em todo mundo, que você queria estar na igreja todos os dias, que você queria falar de Jesus com todos os irmãos. Onde está esse primeiro amor, irmãos? Aquele desejo de orar em línguas, aquele desejo de ler a Bíblia e conhecer a palavra e cada mensagem. Irmãos, tem pastor que não lê mais a Bíblia, tem diaconisa que não lê mais a Bíblia, tem evangelista, pastores que não lê mais a palavra, tem até bispo que não lê mais a palavra. Está acostumado, virou um relacionamento rotineiro. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Você sabia que é possível você morar numa casa com a tua esposa, com o teu esposo, uma vida toda, servindo ele ou servindo ela, sem amor? Sim ou não? Tem muita gente assim, irmãos, que está servindo Jesus sem um pingo de intenção
de amá-lo e conhecê-lo e desfrutar da sua amizade, da sua intimidade. Jesus está contra isso. Não é isso que Ele quer. Ele me chamou e te chamou para estar com Ele, para desfrutar de relacionamento, de amizade e intimidade profunda. Nós somos a noiva e Ele é o noivo. Irmãos, nós temos que nos arrepender. Essa igreja, a nossa igreja, tem que nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender urgentemente. Não tem como nós continuarmos dessa maneira. O Senhor está cobrando. O Senhor está falando conosco. Você está fazendo a obra de Deus sem o Senhor. Está operando no automático. O teu ministério você está carregando sozinho. Não é isso que o Senhor quer. E o tema da nossa mensagem hoje é reconquistando o verdadeiro amor. Nós precisamos reconquistar o primeiro amor. Não é porque você é pastor, não é porque você é presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, que você deve esquecer do seu primeiro amor. O Senhor requer desta igreja isso. O Senhor requer isso de nós nessa noite. Nós precisamos retornar para o primeiro amor. Nós estamos longe de Deus, fazendo a obra de Deus, empurrando as coisas de Deus, sem a presença de Deus. Quantas vezes o Ministério do Louvor vem cantar sem a presença de Deus? Passou o dia inteiro dando risada, festejando, fazendo tudo quanto é coisa, e depois sobe para cantar, sobe para tocar. Talvez lá na sua congregação, lá em Venceslau, Santo Anastácio, Álvaro de Machado, Prudente, e está desse jeito. O pessoal está fazendo. O pastor não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, irmãos. Talvez nós não conhecemos. Eu não sei como é que está a vida dos irmãos, e nem os irmãos sabem como que está a minha vida. Mas o Senhor conhece, e Ele está cobrando. Ele está cobrando. Nós precisamos nos arrepender, mudar de vida urgentemente. Restaura o seu relacionamento com Ele. Precisamos entender e resolver 3 coisas antes que o Senhor venha e cobre de nós. O Senhor, Ele vai cobrar. O Senhor, Ele vai resolver essa situação. Mas antes que Ele venha resolver essa situação, 3 coisas é importante que eu e você faça, em nome de Jesus. A primeira coisa, você entender o que é o primeiro amor. Não tem como arrumar nada sem conhecer o problema. Precisa conhecer, diagnosticar. O que significa primeiro amor? É o fervor e o desejo de estar lado a lado da pessoa amada, ter o desejo de conversar, ouvir e falar, e desfrutar de uma intimidade com essa pessoa. Nós precisamos restaurar esse relacionamento com Jesus. Se você não tiver o desejo de restaurar esse relacionamento com Jesus, Ele vai tirar o seu brilho, Ele vai tirar a sua luz, Ele vai tirar o trabalho que você está fazendo. Porque o trabalho que Ele deu para você não é motivo de tirar você da presença dEle, não é motivo de afastar você dEle. Você precisa restaurar. Jesus quer que você restaure o relacionamento com Ele, a amizade. Pastor, eu oro, mas como que é essa oração? O que o Senhor quer é o primeiro amor, não é aquela oração intercessória. Vou até Jesus para pedir coisas para Ele, para pedir para a família. Não, irmãos, é relacionamento de intimidade, de amor. Eu quero perguntar isso para os diáconos, os presbíteros, os pastores que estão aqui, os evangelistas. Como que você está fazendo com o seu ministério? Como que está o seu relacionamento com Jesus? Restaure isso. Tenha desejo de novo de amar, tenha um desejo de falar com Ele, tenha um desejo de caminhar com Ele, tenha um desejo de, irmãos, de ter intimidade com Ele e conhecê-lo profundamente. Estava ouvindo um louvor hoje lá em casa. As meninas estavam louvando, e eu estava prestando atenção, e o louvor falava assim: o que os anjos ouvem? O que eles veem quando eles dizem santo, santo, santo? Já ouviram esse louvor? O que os anjos veem para eles dizer santo, santo, santo? É isso que nós precisamos ver, irmãos.
Nós precisamos ver isso. Porque se nós não vemos a face do Senhor e não desejarmos estar com Ele, nós não vamos desfrutar dessa intimidade. Não vamos desfrutar dessa intimidade de jeito nenhum. Em segundo lugar, nós devemos nos arrepender. Nos arrepender é confessar o nosso pecado de procrastinação. Irmãos, nós temos procrastinado muitas vezes. Depois eu oro. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Já levanta correndo, vai dormir correndo, tudo é correndo. E Jesus, para depois. Lê a palavra, depois eu leio. Irmãos, arrependa do pecado. Nós estamos procrastinando. Isso é pecado. Não pensa, irmãos, que Jesus vai fazer de conta que não está escutando e não está vendo. Ele sonda, Ele está no meio da igreja, Ele conhece a nossa vida. Ele está lá na sua casa, no seu quarto, no banheiro, quando você entra para tomar. Ele está em todos os lugares. Ele conhece cada minuto do nosso dia. E nós procrastinamos muitas vezes. Há muitos homens de Deus, muitos líderes que não têm mais intimidade com o Senhor e não escuta mais o Senhor. Por quê? Porque está muito afadigado, correndo, fazendo as coisas do Senhor. Não tem tempo de ler a palavra. E o Senhor está dizendo, tem que se arrepender, pede perdão. Nós temos que pedir perdão, isso é pecado. Nós estamos pecando. Liderança do Senhor, nós estamos pecando. Isso precisa mudar a partir desta noite, dessa data. Nós precisamos sair daqui com essa palavra. O Senhor está triste. Quem aqui já leu a Bíblia 2 vezes? Estamos conhecendo muito pouco do Senhor, mas lembra que o encargo que foi colocado sobre nós somos embaixador de Cristo, nós representamos o céu, e se nós não conhecermos a sua palavra, e não conhecermos o Senhor, nós estamos pecando. Foi confiada uma posição a nós. Amém, queridos? Amém. Nós devemos confessar o pecado de procrastinação, o pecado de negligência, pois trocamos a presença de Jesus pelo trabalho que fazemos a Ele. Diácono, você pode orar pelo irmão? Posso, conta comigo. Diácono, você pode fazer uma visita? Posso. Presbítero? Posso. Pastor? Posso. Estou pronto. Mas para poder entrar no quarto e buscar a face do Senhor, ler a palavra de Deus, depois eu vou. Eu estou muito ocupado. Irmãos, nós devemos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender no nome de Jesus. Os irmãos, está comigo? Amém. Deus está falando com o seu coração? Amém. Vamos nos arrepender no nome de Jesus. O Senhor não está feliz. O trabalho, toda essa fadiga, Ele não quer isso. Nós temos que parar. E nós temos que nos voltar para Ele. Terceiro, nós devemos voltar às primeiras práticas, conquistar a intimidade que foi abandonada. Exemplo: meditar na leitura que você leu. Deus só pode falar com você quando você medita no que você leu. Quando você lê e você para entender o que o Senhor está querendo falar para você, aí você entende, aí Deus está falando com você. Então a leitura tem que ser com meditação. Nós temos que gastar mais tempo adorando. Nós temos que aprender a adorar. Nós temos que aprender, irmãos, a ficar sós com Jesus no nosso quarto, no lugar secreto. Eu fico muito preocupado quando os irmãos falam, vamos para o monte orar? Aí sobe aquele monte de gente no monte. Eu fico pensando se verdadeiramente está querendo orar mesmo, ou se está querendo fazer grupos de pessoas e ter aquela sensação gostosa. Não, irmãos, sensação gostosa é quando você está na intimidade sozinho com Jesus. Então entra no seu quarto, coloque uma música, abra os braços e confesse quem Ele é. Adore Ele, glorifique Ele. Quando eu estou dizendo adorando, eu não estou dizendo pedindo, intercedendo, não, é desfrutando da presença dEle, pedindo, Senhor, venha,
Senhor, receba a minha adoração. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Irmãos, nós temos que gastar tempo adorando a pessoa bendita do Senhor. Lindo, lindo Ele é. Lindo, lindo. Glória, glória. Oh, queridos, continue adorando ao Senhor. Volte às práticas da adoração. Volte à prática da meditação da palavra. Tire um tempo para você louvar a Deus. Tire um tempo para você ler as Escrituras. Sente no seu quarto. Irmãos, a minha mãe era da igreja católica. Eu cresci vendo a minha mãe sentar na cama e ficar horas e horas rezando. E eu fico pensando que nós temos que aprender com os antigos. Quanto tempo você já gastou orando? Que você tem gastado lendo a palavra e adorando? Nós temos que aprender com os antigos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui teve pai, mãe que gastou muito tempo orando e rezando sentado na cama, porque era um costume do povo antigo. Nós precisamos fazer isso, adorar o Senhor no nosso lugar secreto. Lembra, não é no meio da multidão não, é no lugar secreto. O Senhor quer ter intimidade conosco. Precisamos ler e estudar a palavra, conhecer a profundidade da palavra, entender, irmãos, o que o texto está dizendo, gastar tempo com as Escrituras. É isso que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. É a única maneira, irmãos, de nós voltarmos ao primeiro amor. É nós compreendermos o tanto que nós estamos longe e voltar às primeiras práticas. Porque senão, a palavra de Deus diz: arrependa-te e pratique as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Talvez você tenha gostado mais do que você faz para Jesus do que teve. Talvez você ama mais a posição que você está, posição de pastor, de pastora, de evangelista, de diácono, diaconisa, de presbíteros, de obreiros, de ministério de louvor. Talvez você gosta tanto dessa posição que você se esqueceu do Senhor. Mas cuidado, para que Ele não venha e tira a sua luz. Sabe, irmãos, o juízo começa primeiro pela igreja, tá? O juízo é perder o candelabro, é perder a luz. A igreja fica perdida, sem rumo. Nós devemos lembrar que devemos confiar que Jesus dará todo o crescimento, todo o sustento para a nossa caminhada. Irmãos, às vezes nós queremos fazer tanto para Jesus porque nós achamos que é através do nosso muito trabalho que a obra vai crescer. Talvez nós achamos que é pelo tanto da nossa fadiga que a coisa vai fluir, e nós temos que confiar que quem dá o crescimento é Jesus. Jesus é a nossa herança, a obra é de Jesus. Se você morrer, se eu morrer, o Senhor coloca outro no nosso lugar. Nós precisamos compreender isso no nome de Jesus. Nós precisamos estar crentes nisso, que o Senhor nos chamou para estar com Ele, e a consequência disso é o ministério que Ele confiou a nós. Então não tenha tanto orgulho do que você faz. Se ligue ao Senhor em nome de Jesus, senão o Senhor vai tirar isso de você. Vai tirar, você vai ficar perdido. Congregações perdidas, sem direção, pastores sem direção, igrejas mortas espiritualmente. Temos que compreender que a nossa estabilidade não é uma igreja grande, enorme. Todo pastor tem vontade de ter uma igreja muito grande, com muitos membros, e eu também tenho vontade. Mas isso não significa que esta igreja grande está agradando a Deus. Não significa. É o Senhor que conhece o coração de cada igreja. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Às vezes nós achamos que uma igreja grande está agradando ao Senhor, e às vezes é uma igreja pequena.
tem intimidade, que busca o Senhor, a sua face, caminha na sua vontade, é o que está agradando a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, lá em Presidente Venceslau, Santo Anastácio, Álvares Machado, Presidente Prudente, Presidente Bernardes, e aonde você estiver me ouvindo, porque eu creio que essa mensagem vai atravessar os continentes. Busque o Senhor, valorize a intimidade e o relacionamento com Ele, antes que Ele venha e tire seu candelabro, tire a sua luz. A igreja, ela é constituída de pessoas, e são as pessoas que definem a vida espiritual da igreja. Somos nós que definimos a vida espiritual. É o povo daquela igreja, não é quatro paredes. Não é quatro paredes que define uma igreja. O que define a espiritualidade da igreja são as pessoas que estão ali nela. Se aquele povo se arrepender e voltar às primeiras práticas, essa igreja vai ter uma vida espiritual sadia. Por quê? Porque Jesus vai estar ali. Jesus verdadeiramente vai ser adorado ali. Irmãos, ultimamente, o que está acontecendo nos púlpitos das igrejas são shows. São shows. Não há uma estregação de arrependimento. Não se fala mais o que Jesus espera, o que Jesus quer. Oh, queridos, vamos voltar às primeiras práticas. Pode aplaudir Jesus? Vamos voltar às primeiras práticas, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e quando Ele vier buscar a sua igreja, nós estejamos prontos para subir. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Coloque a mão no seu coração. Fale com o Senhor. Peça perdão para Ele. Fale, peça perdão para Ele. Confesse seu pecado. Nós temos que confessar o nosso pecado de procrastinação. Nós temos que confessar o pecado, irmãos, de nós amarmos mais o nosso trabalho, o ministério que executamos, do que o relacionamento e a intimidade. Nós temos abandonado a intimidade. Nós não lemos mais a palavra, não estudamos a palavra, não meditamos na palavra, nós não adoramos mais, nós estamos longe do Senhor. Estamos fazendo a sua obra, mas estamos longe do Senhor. Verdadeiramente não estamos mais o amando. Nós estamos valorizando a nossa posição, a posição que nós estamos valorizando, e isso é pecado. E o Senhor, Ele diz aqui que Ele é contra os obreiros, os pastores que agem dessa maneira. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Ô Senhor, nos perdoa. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia.